Sejam todos muito bem-vindos ao Manobras na Prática. Chegou o momento de estudarmos o 8 ao redor de Marcos. Esta manobra tem como objetivo o aluno desenvolver aquela habilidade na atuação do vento predominante no momento do voo dele, principalmente para corrigir os efeitos do vento durante as curvas. Ele vai escolher duas referências e começa-se então a se desenhar um 8 ao redor desses pontos. Neste momento, já encontrei duas referências equidistantes. Podemos ver à frente um galpão branco, onde será utilizado como primeiro ponto. E logo ao nivelar, eu também encontro um outro galpão à esquerda branco. Eu vou alinhar a aeronave em relação às duas referências, passando 45 graus entre elas. Aqui, a referência da direita já se encontra no meu través, ou seja, na lateral da asa direita, e eu inicio a manobra. Sempre mantendo a altitude, nesse caso 2.600 pés, pois é 800 pés acima do terreno. Veja que o tempo inteiro eu tento manter a mesma distância da aeronave para com a referência escolhida no solo, que é o galpão branco. Nesse caso, o vento está de cauda, então eu aplico uma inclinação um pouco maior para que não me afaste da referência. O mesmo acontece quando ele fica de través. Deve-se aplicar uma inclinação entre grande e média para que se mantenha equidistante da referência escolhida. Percebam o tempo inteiro efetuando correções de arfagem para manutenção de altitude e de potência para manutenção de velocidade, e as curvas coordenadas. Percebam no vídeo que a distância sempre fica igual ao longo de toda a curva. Agora o vento já começa a ter alguma atuação de proa. Eu começo a inclinar um pouco menos a curva para que eu vença do vento e não fique muito próximo da referência. Perceba ainda que estamos equidistantes, ou seja, na mesma distância que iniciamos a manobra com relação à referência escolhida inicialmente, que é o galpão branco. A altitude ainda em 2.600 pés e velocidade em aproximadamente 85 nós, que é a velocidade cruzeiro do Cessna 152. Quando eu defino uma trajetória de 45 graus em relação ao eixo imaginário das duas referências, eu abandono então a primeira referência para seguir em direção à minha segunda referência. Neste ponto aqui, estou abandonando a primeira referência e já identifico a referência que ficará à minha esquerda. Vamos em voo reto e nivelado até atingir o través da referência. Veja também um galpão branco na asa esquerda e agora, passando por ele, inicio a curva. Como o vento tem um componente de proa, eu efetuo uma curva de pequena inclinação, a fim de manter a distância desde o começo até o final da manobra. De olho sempre na velocidade, altitude e na coordenação de curva. Com o vento bem de proa, eu aplico uma inclinação menor ainda para que eu mantenha equidistante da referência escolhida. Agora, o vento já começa a aplicar uma pequena componente de través. E neste caso, eu preciso manter a distância sempre correta. Se necessário, aplique uma proa de correção de deriva. Aqui, conforme eu pego um vento já de cauda / través direito, eu começo a aplicar uma inclinação de média, para que eu não me afaste demais da referência. Lembrando que o tempo inteiro você deve se manter equidistante da referência em relação à aeronave. Aplique as correções de curva conforme necessário.